Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a coordenadora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Patrícia, na semana passada o DIEESE publicou um boletim especial falando da situação dos idosos. A gente sabe, àquela altura, ali 72% dos óbitos decorrentes da pandemia do coronavírus eram justamente desse grupo etário, com mais de 60 anos. Que dados te chamaram mais a atenção desse boletim, Patrícia? Na verdade, todos os dados são muito importantes nesse momento para a gente fazer uma reflexão que vai além da pandemia. Na verdade, essa pandemia está colocando às claras várias das mazelas que nós vivemos. E a questão do abandono ou da discriminação com relação aos idosos no Brasil, ela é muito significativa. Então, saber quem são e a importância que eles têm para além das relações pessoais, de carinho, mas também para a economia, nós achamos que era fundamental para chamar a atenção das pessoas. Pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE, nós estamos falando aí do 4º trimestre de 2019, os idosos, e aqui estamos considerando as pessoas de 60 anos e mais, representavam 16,2% da população total. Então, nós estamos falando de um país com 34 milhões de pessoas com 60 anos e mais. Embora eles sejam 16% da população, eles estão em 1/3 dos domicílios brasileiros, ou seja, em 25 milhões de domicílios brasileiros. Desses 34 milhões de idosos, mais de 80% viviam com outras pessoas. Por que esses dados todos são importantes? Porque no momento onde você discute a questão do distanciamento, do isolamento social, do afrouxamento dessa medida que já vem acontecendo, é preciso pensar que nós temos uma parcela muito pequena de idosos que vivem sozinhos. Portanto, ao pensar medidas para afrouxar o isolamento, é preciso pensar como proteger essas pessoas que estão mais vulneráveis aí ao coronavírus, né? E também é muito importante salientar que 1/4 desses idosos, mais ou menos, um pouquinho menos de 1/4, 7 milhões e meio desses idosos viviam com pessoas em idade escolar, ou que estavam frequentando a escola. Mais um elemento também bastante importante para se pensar na questão da volta às aulas. 7 milhões e meio de idosos continuavam trabalhando, representam aí pouco mais de 8% dos ocupados. E interessante notar que um percentual maior dessas pessoas estavam trabalhando em locais mais expostos ao vírus, né, ao contágio, do que quem tem menos de 60 anos. Então, enquanto quase 7,9% dos idosos que trabalham estavam em locais mais expostos, nos menos de 60 anos, isso é só 6%. E, por fim, muito fundamental quando a gente pensa na sobrevivência das famílias é que em 1/4 dos domicílios os idosos contribuem com mais de 50% da renda. Significa então um volume muito importante para a sobrevivência dessas famílias. A sociedade como um todo, e a brasileira, que é que nós estamos falando aqui, tem o dever de proteger as pessoas idosas, e principalmente nesse momento especial. Nós vemos aí o sofrimento da solidão
do distanciamento social, que muitas vezes vira exclusão social, esquecimento, essa perspectiva que na falta de leitos a escolha será pelos mais jovens, que está na fala de diversas autoridades, diversas pessoas nas redes sociais. Então, a possibilidade de envelhecer, ter mais tempo de vida, era uma conquista da humanidade, né? E nós precisamos que essa conquista seja vivida com respeito, com amor e principalmente com dignidade. Agora, Patrícia, chama atenção aqui, né, o fato de 22% dos idosos ainda trabalharem. É um percentual, inclusive, que deve crescer com as alterações feitas pela reforma da Previdência. As pessoas vão se aposentar mais tarde, algumas simplesmente não vão conseguir se aposentar. E esse dado também que você levanta, né, de 24,9% dos domicílios terem pessoas com mais de 60 anos que contribuem com mais de metade da renda domiciliar, também traz outra preocupação, porque esses idosos se veem impelidos, às vezes, a trabalhar porque não conseguem auxílio emergencial, o auxílio emergencial demora, eles são arrimos de família na prática e às vezes têm que sair de casa para poder trabalhar, mesmo em meio à pandemia, mesmo sendo grupo de risco. Se a gente for lembrar ainda que a política de valorização do salário mínimo acabou, né, sendo que a maioria dos beneficiários do INSS recebe um salário mínimo, a gente tem um quadro de vulnerabilidade econômica para os idosos que é muito preocupante. Não tenha dúvida, como eu disse, ter mais tempo de vida, essa longevidade, a gente deve ver como uma conquista, no caso brasileiro, e já há algum tempo, com todos esses ataques que têm sido feitos pelo governo e Congresso na questão dos trabalhadores, da Previdência, passa a ser mais um castigo, porque não adianta você ter sobrevida se você não tiver condições de sobreviver, porque a angústia aí fica muito séria. Então, talvez, só para lembrar aqui, a carta do ator Flávio Migliaccio e depois o depoimento do Lima Duarte, eu acho que eles são muito intensos nesse sentido do que é a desvalorização do envelhecimento no país. Então, eu acho que nós devemos refletir com muita profundidade sobre o que é que nós queremos construir como sociedade, como país. Não é abandonando os idosos ou deixando-os aí tão vulneráveis. Sem dúvida, é preciso, inclusive, para o nosso desenvolvimento como nação, reconhecer e valorizar os saberes e os conhecimentos dos idosos. Patrícia, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até um bom dia. Bom dia.